Olá, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando o nosso segundo encontro da disciplina de Fundamentos Filosóficos. Sou o professor José Matias Filho e hoje nós vamos dar continuidade, então, da abordagem sobre a filosofia do contexto da modernidade. Tá? Nós vamos olhar para as questões que estão envolto agora desse momento em que é caracterizado pelo iluminismo. Nós temos o desenvolvimento de um modelo econômico e de um modelo político que aí tem por base o capitalismo e o liberalismo. E a gente vai encontrar alguns autores que vão desenvolver aí as suas teorias com base nessa relação tanto da questão econômica como da questão política para tentar desenvolver então uma abordagem dentro da compreensão dessa nova realidade. E nós temos no campo também do conhecimento, da epistemologia, o pensamento de um outro autor que vai agora pensar também como se dá o nosso conhecimento a partir desse paradigma da racionalidade. Então a gente vai ter três autores que vão embasar aí a nossa aula. No quadro você tem então o tema da nossa aula de hoje. Então nós vamos falar de modernidade e filosofia. Essa é a nossa segunda unidade, que desenvolve então essas abordagens centradas no iluminismo, para pensar como que a sociedade se organiza nesse momento. Então o iluminismo, se você se recorde aí, dos estudos anteriores, é o momento em que a racionalidade é a máxima para organizar essa sociedade. E nós temos nesse contexto o quê? Toda a questão da Revolução Industrial, nós temos a consolidação do capitalismo e nesse contexto se estabelecem as bases políticas, que é o liberalismo, e as bases econômicas, que são aí as relações do capitalismo. E esse contexto nós vamos ver que ele gera conflitos, advindos, sobretudo quando a gente fala da Revolução Industrial, que trouxe aí uma nova configuração dessa sociedade. Então, falar de iluminismo é falar de um novo momento, de uma nova configuração social. E aí, como compreender as bases dessa nova sociedade? É um pouco o contexto do nosso encontro de hoje. No quadro, você tem a contextualização que nos fala da transição da Idade Média para a Idade Moderna, que aí agora essa modernidade ela vai desenvolver-se como um processo de superação lá do mundo medieval, e agora a gente tem uma nova configuração que perpassa o modo de produção que antes era feudal e agora é capitalista. E essas bases vão ser o fundamento, então, da economia, das relações sociais, da política e a cultura. E tudo isso vai formar e forjar um novo modo de vida. A filosofia, então, entendida como filosofia moderna, ela vai se expressar como esse movimento histórico que é marcado pelo racionalismo iluminista. E aqui a gente vai ver essa política liberal que vai ser desenvolvida pelas transformações advindas da Revolução Industrial. Então, quando a gente fala de política, você entenda uma relação direta com o liberalismo. E quando a gente falar de economia, tem uma relação direta, então, com o capitalismo. Então, os autores que a gente vai ver na aula de hoje, eles vão tratar dessas relações. E aí, para compreender, então, como essa sociedade agora está embasada. Nós estamos falando de filosofia moderna, e aqui o paradigma é o paradigma da racionalidade. Se você se recorda do nosso encontro anterior, nós falamos que, assim como a história, nós temos na filosofia as mesmas nomenclaturas, Filosofia antiga, filosofia moderna, filosofia contemporânea, da mesma forma que existe essa mesma nomenclatura na história. Só que o que marca a transição de um momento histórico para outro, então vai ser o paradigma específico de cada um desses períodos. Na filosofia antiga, nós tivemos o paradigma da physis, de compreender
né, a realidade a partir da natureza. Depois, na filosofia medieval, nós tivemos ali o paradigma que era a relação ali, em que Deus era a centralidade de tudo. E agora, na modernidade, nós temos o paradigma que é a racionalidade. Na contemporaneidade, esse paradigma, as abordagens dos filósofos contemporâneos centram-se na linguagem. Então, são essas as relações que a gente tem para falar sobre esses períodos da filosofia. Contratualismo e justnaturalismo. Quando nós falamos dos filósofos que vão pensar agora essa realidade, né, que tem uma relação muito forte com economia e com política, nós nos remetemos ao pensamento dos contratualistas ou justnaturalistas, que é uma visão para falar, né, das relações políticas e das relações econômicas. Como que isso se dá na história da humanidade, né? Como que isso é entendido agora por esse pensamento moderno. E aí a gente vai ter 3 filósofos que são aí os filósofos contratualistas, né? Você recorde aí pela memória também dos seus estudos lá do ensino médio, que você já deve ter visto essa abordagem. Então a gente tem o Hobbes, o Locke e o Rousseau, que são 3 filósofos desse pensamento contratualista, mas cada um desenvolve a partir daquela abordagem de que o homem viveu em estado de natureza. Depois disso advém a ideia de um contrato social, e nós temos depois disso o estabelecimento da sociedade civil, né, ou do Estado, a partir dessas ideias. Mas cada um desses autores, eles têm uma abordagem diferente sobre esses 3 conceitos. No entanto, aqui a gente vai ver a ideia geral dos contratualistas e depois, né, alguns autores vão ser retomados e nós vamos desenvolver as ideias gerais desse tema, tá certo? No quadro, quando a gente fala de contratualismo e justnaturalismo, são as ideias que vão dizer que a sociedade ela é estabelecida, né, a partir aí, de um acordo. É um acordo comum que existe para que um fim aí seja alcançado, né? Então, contratualismo, contrato, né? E justnaturalismo seria a lei, né? Uma lei natural, né? O ius aqui em latim é direito, né? Um direito natural. Então, a ideia aqui, né, e que embasa então esse pensamento filosófico, é que o homem, né, antes de viver em sociedade, ele viveu um período aí pré-social. E o ser humano, né, ele se encontrava então nesse estado de natureza. E essa sociedade não tinha se formado ainda, não havia uma lei civil, né, e tudo era regido então pela lei da natureza, que colocava os seres aí em plena igualdade de direitos. Os direitos naturais e a teoria do estado de natureza, que é esse justnaturalismo. Então, quando a gente fala aqui de direitos naturais, nós estamos falando o quê? O direito à vida e o direito à liberdade, né? Só que nesse período aqui, que é caracterizado como um período pré-social, nós vamos ter uma divergência, enquanto alguns autores depois, na sua abordagem, para falar do estabelecimento aí da sociedade civil, tá? Aqui é apenas uma ideia geral e depois a gente desenvolve com cada um dos filósofos específicos, né? Então, nesse estado aqui, né, pré-social, o homem não tinha nenhuma relação aí da lei positiva, que seria aquela lei entendida e organizada pelo Estado, mas uma lei propriamente natural, né? E esse direito natural, então, ele é inerente ao homem desde aí do seu nascimento. Então, veja, essa ideia de que essa sociedade se desenvolve, né, a partir, então, de um estado anterior, né? E aí, o que levou então a se estabelecer esse contrato? O contrato aqui é algo tácito, tá? São as próprias relações que vão
sendo desenvolvidas que vão dar a ideia desse contrato. Não é algo que é formalizado ali, assinado, né? Como a gente tem o costume lá de reconhecer firma na venda de um carro ou alguma questão de transação imobiliária, né? Aqui é um contrato tácito que faz parte ali das próprias relações que são desenvolvidas. Então, há essa ideia, e aí os contratualistas vão falar desse estado de natureza e vão falar então do estabelecimento desse contrato, que depois vai dar a ideia da sociedade civil e a ideia do Estado. No entanto, cada um desses filósofos, eles vão olhar para essas relações e esses conceitos e estabelecer ali, né, a sua visão dessa sociedade, como que a sociedade civil depois se organiza e quais são as bases para cada uma dessas ideias, segundo cada um desses autores. Então a gente tem o Hobbes, o Locke e o Rousseau, né? O Hobbes vai dizer que nesse estado de natureza o homem ele vive em conflito, né? O homem é o lobo do homem, né? Segundo a ideia que ele apresenta. E aí, para garantir então a própria sobrevivência, o homem estabelece aí um contrato para garantir aí a sua sobrevivência, e o Estado vai ser aquele que vai legislar então sobre esses direitos, né, de cada um. E nessa ideia do Hobbes, a gente tem então um poder político que é um poder absoluto, tá? E nós vamos ter a visão dos outros dois autores, que é o John Locke e o Rousseau, que partem também da ideia do direito natural, né, do estado de natureza, e falam também do estabelecimento do contrato. Aqui eu estou falando do Hobbes, né, como uma ideia geral para os contratualistas. Depois a gente vai ver esses outros dois autores na sequência. No quadro, você tem aqui, né, o questionamento. Então, quem que criou, né, o contratualismo? De onde vem essa ideia? Então, a gente vê que o problema está na questão do estado de natureza. E ali, né, há uma igualdade de direitos que vai gerar conflitos. Então, o direito do outro, né, entra em conflito com o meu direito, porque cada um vai legislar em causa própria. E aí, né, diante da necessidade de uma convivência pacífica, se busca instruir aí um conjunto de leis civis para que esses conflitos sejam solucionados. E a gente vai ter a formação aí da sociedade civil ou Estado civil. Então, a origem do contratualismo é a necessidade o quê? Da convivência humana em um Estado civil que acompanha aqui a humanidade desde o seu desenvolvimento, das mais antigas civilizações, né? Então, não é possível determinar quando que houve, né, esse estabelecimento de um contrato. Mas, né, que, segundo essa teoria, o homem saiu aí do estado de natureza para estabelecer aí um contrato, né? Para os filósofos contratualistas, então, o estado de natureza é um momento hipotético, né? Aí é uma ideia. Então, para explicar o quê? O surgimento da sociedade. Essa teoria contratualista, então, ela é descrita pela primeira vez, né, na literatura aí, conforme o Thomas Hobbes apresenta. A gente tem o século XVII, que é esse primeiro teórico político. Então, quando a gente está falando do iluminismo, a gente está falando de um período que vai do século XVII ao século XIX. E aí, essa mudança que a modernidade traz, né, para o mundo, vai ter sempre o estabelecimento dessas ideias que, ora, são entendidas com relações políticas e econômicas, e aí, né, dá a ideia dessa organização da sociedade, tá certo? Então, entendendo que há esse contrato, nós vamos entender também como se dá as relações. Para o Hobbes tem essa abordagem, né? E para o Rousseau e para o Locke tem outro desenvolvimento. E mais a partir dessas ideias, a gente vai ver que se estabelece então, né, a política, e a gente tem a ideia de liberalismo, e a gente tem também o estabelecimento da própria questão econômica, que aí condiz com a ideia do capitalismo, tá certo? Os nossos conceitos vão ser desenvolvidos sempre a partir desse viés desses autores para entender então esse momento da modernidade. Locke, o entendimento humano e o governo civil.
dando continuidade na ideia dos contratualistas, nós vimos primeiro o Hobbes, né? Então, para o Hobbes, o homem nesse estado de natureza, ele vivia em conflito. E aí o contrato social é para estabelecer o quê? Essa harmonia e garantir, né, a sobrevivência dos indivíduos. E o Estado legisla tudo isso, né? E o Estado entendido aqui para o Hobbes, ele é um Estado absolutista, né? Ele não pode ser deposto, e aí o Estado ele tem ali a incumbência, né, de fazer as leis e de fazer também com que todos tenham essa harmonia, respeitando também todo esse ordenamento que parte aí do Estado. No entanto, nós vamos ter um outro filósofo contratualista, que é o John Locke, que ele também está nesse momento aqui do iluminismo, em que, né, nós temos toda a efervescência ali, né, da Revolução Industrial, e nós vamos ter esse pensador que ele faz parte da classe que fomenta essa efervescência da Revolução Industrial, que é a burguesia. Então, nós tínhamos na sociedade medieval, né, o clero, a nobreza, o senhor feudal e os servos. Não tinha ali a burguesia ainda, né? Então a burguesia ela surge nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna. E o que essa burguesia tem? Né? Ela tem esse poder econômico, e aí ela vai se inserir nesse contexto da sociedade, né, pelo capital, e aí o poder, né, econômico e político vai ter uma relação ali muito forte. E essa classe agora ela vai também buscar estar à frente aí no poder político, tá certo? E o John Locke, ele é, né, um representante dessa classe burguesa. E aí, na sua ideia, ele vai estabelecer também, né, as bases para o liberalismo. Por quê? Para defender, né, a sua própria posição ali de detentor da propriedade. Por que eu estou falando de propriedade? Porque na teoria aqui, né, do John Locke, o homem lá naquele estado de natureza, ele, além de ter, né, um direito natural que é a vida e a liberdade, para ele, ele também apresenta a propriedade como um direito natural. Por quê? Porque ele faz parte desse contexto burguês, e aí, né, colocando a propriedade como um direito natural, o Estado não pode intervir na propriedade, né, nos bens ali que ele tem. Então esse é um pouco o contexto quando a gente fala desse entendimento do governo civil aí a partir do pensamento do John Locke. No quadro, nós temos aí as bases do pensamento do John Locke, que vai pensar sobre a epistemologia, sobre a política e, sobretudo, sobre a questão do poder. Como eu falei, ele é um representante dessa classe aí burguesa, e o poder e a questão política também perpassa a sua ideia. Quando a gente fala de epistemologia, nós estamos falando, né, da questão do conhecimento, né? Episteme é o conhecimento. Então, para o John Locke, nós nascemos como a tábula rasa, ou seja, o nosso conhecimento se dá, né, com a experiência. Então, para ele, né, nós nascemos como essa tábula rasa. Então, tábula rasa é uma folha em branco, né? Não tem nada ali ainda que preenche. E isso vai acontecendo com o passar do tempo. Então, não há nada na mente que antes não tenha passado pelos sentidos. O conhecimento para ele, então, vai ser adquirido pela experiência. Então, o racionalismo, que é esse momento aqui, né, advindo do iluminismo, ele vai ter então, né, um desenvolvimento, né, que vai se perguntar como a gente conhece. É pela razão, o conhecimento é inato, ou esse conhecimento ele se dá pela experiência? A gente vai ter um embate muito grande na filosofia moderna sobre essa questão. E isso vai ser resolvido depois lá com a abordagem do Kant, que é um dos momentos que a gente vai ver ainda, né? Então, para o John Locke aqui, o nosso conhecimento, ele vai se originar de que forma? Pelas sensações e pela reflexão. Então, é os sentidos que dá, né, esse direcionamento para o conhecimento. Então, o conhecimento ele começa a partir aí das ideias simples,
para as complexas, né? Então, é esse dobrar-se sobre algo e conhecer. Então, o reflexão, né? Você tem aqui a flexão, que é esse dobrar, né? É dobrar sobre o contexto para apreender dele. Essa é uma das questões que ele trabalha, a epistemologia, e nós vamos ter também o campo da política, né? Ele vai defender o liberalismo e os interesses da burguesia, né? Sobretudo por quê? Porque ele vai puxar aí, então, né, toda a atenção para a questão da propriedade, né? Por quê? Porque, como eu falei, né, ele representa essa classe burguesa que tem ali o capital, tem, tem bens. E aí, né, a propriedade sendo, né, um direito natural, ela não vai ter a intervenção do Estado. Então, o liberalismo é essa ideia de que essa economia que gira ali, né, pela propriedade, ou seja, por todo aquele bem que se possui, ela deve ser livre da intervenção do Estado, né? Então, para ele, nós nascemos com 3 direitos: o direito à vida, à liberdade e à propriedade. A atenção está sempre nesse termo. Para ele, no estado de natureza, o homem ele é bom, né? Mas mesmo assim, ele deve, né, ter algo que vai mediar essas relações. Mesmo o homem sendo bom em si, vai ter que ter uma mediação. E aí, a isso ele atribui ao Estado, né, que é se voltar-se do homem para que as determinações sejam feitas, né, garantindo aí os direitos naturais. E aí nós temos a propriedade como uma das ideias, né, que ele defende. No quadro, nós vamos olhar, né, que o estabelecimento desse Estado é para quê? Para arbitrar então os conflitos e garantir esses direitos naturais, né? E nós vamos ver que, né, os súditos ali, eles podem se rebelar contra o rei tirano, ou seja, esse poder político que é estabelecido ali, né, pelo contrato social, ele, né, pode ser destituído. Aqui nós temos um contexto do John Locke, né, da Inglaterra absolutista. E aí, nessa teoria política que ele vai apresentar, nós vamos ver que ele vivenciou esse absolutismo, né? No período em que ele viveu, teve mudanças ali, né, no regime político, para uma abordagem que se centrava então, né, em outro regime político que tem como base o republicanismo. No entanto, não deu muito certo, e aí volta-se novamente para uma monarquia parlamentarista, que né, a Inglaterra até hoje tem lá a primeira-ministra, enfim, a rainha ali, ela faz parte, mas ela não é a figura central, né? Então é uma monarquia parlamentarista. Então, aqui nós temos a questão do poder, né? De onde vem esse poder, né? Então, esse poder ele é cedido por essa sociedade que precisa aí de uma legitimação, né? E aí a gente olha para os nossos estudos, né? Se você leu no seu material didático, você tem lá, né, uma situação problema. Por exemplo, a mídia tem poder, não tem? Né? Nós sabemos que tem. Então, quem lhe deu esse poder? Nós, olhando para a nossa organização, enquanto questões jurídicas, aí a gente vai ver que o Estado ele concede à mídia, né, o uso aí de transmissão. Então, esse poder, né, é dado, né, para a mídia pelo próprio público, né? Os representantes do povo que fazem as leis lá também, né, nos representam. E aí, né, tudo isso é eleito pelo voto. Então, o John Locke vai defender o quê? Que os representantes, eles podem ser depostos. E aí, né, ele não fala propriamente do impeachment, mas essa é a ideia que se remete. Então, nós vamos ver que o John Locke, ele tem contribuição tanto para a ciência, como contribuição aqui para a questão da política, né? Então, as ideias dele vão embasar o que nós temos na política, que é o liberalismo, e também
né, o capitalismo tem essa relação muito próxima, né, que aí é a questão econômica. Então, a burguesia, ele representava a burguesia, né, e a gente vai ver que as contribuições deles perpassam tanto aí economia, política e também a questão do conhecimento. Os direitos naturais segundo Rousseau. Então nós vimos que há um contexto dos pensadores contratualistas, primeiro o Hobbes, depois o John Locke e o Rousseau. Né? Agora a gente vai ver que o Rousseau ele tem um desenvolvimento sobre aqueles conceitos de estado de natureza, né? E contrato social um pouco diferente para olhar para essa sociedade, né? E nós vamos ver uma ideia também própria para pensar esse poder político, para o estabelecimento desse Estado, né? Dentro das ideias dos contratualistas, o que a gente tem como pensamento sendo desenvolvido? Uma contradição no sentido de que estão contrários àquela lógica dominante do período medieval, de que o poder político ele advinha de Deus, né? Então eles contradizem a ideia do poder que vem de Deus, e aí é da própria sociedade que isso nasce, né? Essa ideia de poder político que tem a relação diante das questões econômicas também, né? Então Rousseau vai ter um desenvolvimento a partir dos conceitos do estado de natureza, o contrato social e como se estabelece então esse estado. No quadro, nós vamos encontrar então que ele, né, vai contra a ideia de que no estado de natureza o homem se digladiava, como dizia o Hobbes, né, ou que tudo era muito bom conforme o John Locke apresentou, né? Porque o John Locke no estado de natureza o homem era bom, né? E aí, né, diante da possibilidade de conflito, surge a necessidade do contrato social. Para o Rousseau agora, né, ele vai dizer que o homem, né, ele até era civilizado, né, esse homem no estado de natureza. No entanto, né, como que surgem então os problemas? Quando surge então a ideia de propriedade. Então, quando surge a ideia de propriedade, né, se perde aquela noção de que o direito à vida e à liberdade estava sendo garantido, né? E aí esse interesse individual, né, vai fazer com que se perca a estabilidade desse estado de natureza. E aqui, né, alguns questionamentos. Se naquele momento, né, sem a ideia de propriedade, o homem vivia bem, né, deve-se voltar a esse estado de natureza? E como que o homem chega então, né, à sociedade civil? Quais são as consequências educacionais dessa civilização agora, né? Deve-se mudar? Quais são as diferenças com os demais autores, né? Aí o Hobbes e o Locke. Então, pro Rousseau, né, a propriedade ela não é um direito natural, né? Para o Hobbes também não, só para o John Locke. Mas aqui a gente vai ver que como o John Locke ele representava a burguesia, ele coloca a propriedade, né, como essa ideia de que deve ser protegida pelo Estado. E aqui, né, pro Rousseau, essa propriedade ela é então a causa dos conflitos, né? E para se estabelecer então, né, novamente aquela justiça e a igualdade que prevalecia lá no estado de natureza, né, esse contrato social vai o que? Estabelecer a sociedade civil, e agora o Estado ele vai garantir essa igualdade que foi quebrada ali pela ideia de propriedade que marca esse individualismo do homem. E aí, né, o Estado deve garantir essa igualdade, né? Só assim que, né, vamos ter novamente a harmonia, né, nesse conceito de sociedade.
Quando a gente vê, né, aqui o conceito de sociedade, né, a gente vai ver que o que caracteriza a sociedade é o estabelecimento ali, né, de relações que são relações não porque cada um tem esse desejo de comunitário, mas de se preservar tanto a segurança como também ali, né, a sua propriedade ou aquilo que foi conquistado, né? Então, a partir dessa ideia aqui do Rousseau, né, essa igualdade vai estabelecer, então, uma sociedade civil, e esse Estado ele deve ser estabelecido a partir da ideia, né, de democracia, de uma democracia representativa. Então, a gente vai ver também o estabelecimento dessa ideia como regime político. No quadro, você vai ver, né, que a ideia perpassa por esses valores naturais. Aqui, né, o Rousseau valoriza o sentimento, né, que diz respeito, né, à igualdade, né, que é perdida lá quando se estabelece então a propriedade. O Rousseau ele vai contestar as autoridades, sobretudo a religião e os costumes, né? Porque mesmo que esse é início dessa ideia agora de uma modernidade, ainda há os resquícios lá, né, das ideias que dominaram, né, a sociedade por muito tempo, que foi a ideia teocêntrica, né? Deus era o centro e o poder advinha de Deus. O Rousseau, diferente do Hobbes e diferente do John Locke, ele é libertário, né? E aqui eu chamo a sua atenção para esse termo, porque o que é libertário? Libertário é diferente de liberal. O libertário quer essa igualdade e o liberalismo não, quer garantir ali os seus próprios direitos. Então, para o Rousseau, nós nascemos bons, a tradução lá, né, bom selvagem, né? Nós temos como direito natural o quê? A liberdade e a igualdade, né? Então, ele é contrário lá à ideia da propriedade, né? Então, essa sociedade que de certa forma tinha ali, né, uma harmonia, foi quebrada, né, essa harmonia quando a propriedade passou a perpetuar ali, né, o egoísmo. E isso vai corromper os direitos naturais, que para o Rousseau é a liberdade e essa igualdade, né? Isso, a propriedade ela corrompe e extingue os direitos. E aí a necessidade desse Estado vir para o quê? Para restabelecer essa igualdade que existia no estado de natureza. Então a gente tem, né, os três filósofos contratualistas que desenvolvem então essa abordagem de como se estabelece o poder. Agora, contrapondo a ideia daquele poder advindo de Deus, que era a ideia lá da Idade Média, né? Então, durante muito tempo, né, a política era entendida como estabelecimento de uma vontade de Deus. E agora não. De onde que emana o poder? De onde que vem, então, a possibilidade, né, de se exercer aí a política? Vem do próprio povo, né? Vem ali, né, do estabelecimento da sociedade civil. Ou seja, o contrato social traz então a necessidade de um Estado, e aqui é do povo que emana essa ideia então de política, né? Para o Hobbes ela é absolutista, para o John Locke é uma monarquia parlamentarista, e para o Rousseau então nós temos já a ideia de um regime democrático, né? E aí a gente vai ver que a sociedade que nós temos hoje, ela está embasada nessas ideias, né? Nós temos, digamos, os três regimes políticos vigentes, né? Sobretudo essa ideia desse poder que nós temos na democracia, né, com o poder tripartite, né, vem aqui dessa ideia que vai ser desenvolvida pelos contratualistas. Depois a gente vai ter o Montesquieu, né, que fala desse contexto, né, dos poderes, dos três poderes, que é o que nós temos como democracia, mas advindo então dessas teorias, e a gente tem as bases aqui para entender essa sociedade.
origem do poder. Nós chegamos na nossa primeira situação-problema e aí nós vamos olhar agora para a questão política e nos perguntar de onde que vem esse poder, né? Quem dá o poder aos governantes, de que forma que isso é estabelecido. No quadro, a nossa situação-problema nos remete a essa ideia, né? O que confere poder às pessoas que ocupam, então, postos nas instâncias executivas, legislativas e judiciárias? Como pode a população criticar os políticos nos quais ela mesma votou? De onde vem esse respeito que a população tem com as leis feitas pelos que ocupam os postos de poder? Veja, são 3 questionamentos que nos remetem aí a pensar essa realidade que nós vivemos, tanto em relação à política, como também em relação à economia, né? E aqui aí você viu que há a ideia dos poderes tripartite, né? Que isso é uma elaboração do Montesquieu, mas que tem base, né, na ideia do estabelecimento da sociedade civil. Mas quem que dá então esse poder? De onde que vem? E aí uma resposta possível para esse questionamento é a ideia de que, né, esse poder ele vem aí como um fundamento, né, advindo do povo. O Maquiavel, se você se recorda lá da ideia anterior, né, da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, a gente vai ver que o Maquiavel ele ensina o príncipe, né, sobre como governar. E aí ele apresenta ali, né, todos os mandos e os desmandos do absolutismo, que tinha como base o poder como uma ideia de supremacia, digamos assim, advinda lá de Deus, que é o regime teocrático, né? A ideia da teocracia, né? E o Maquiavel ele inicia essa ideia de que o poder não tem nada disso de vir de Deus, né? Mas ele não fecha a questão, né? E aí a gente vai ver que agora os contratualistas eles vêm e buscam o fundamento para essa ideia de poder. Já que não é de Deus, quem que dá então essa determinação, né? E aí os questionamentos que a gente fez, né, tem como base o quê? Também a formulação que eles fazem para falar da origem desse poder. Então, para o John Locke, o poder surge da necessidade de proteger a propriedade privada, né? Para o Rousseau, a gente vai ver que o poder ele surge do povo. E é somente o povo que tem a soberania, né? Então, para a questão aqui sendo abordada sobre o viés do John Locke, né, quando o regime político ele vai contra, né, as leis propriamente feitas para garantir a vida do povo, aí esse poder pode ser destituído. E para o Rousseau, já, né, esse poder pode ser destituído a qualquer momento. E ele deve acontecer, porque deve haver uma rotatividade, já que a gente está falando, né, que as ideias do Rousseau dão base aí para a democracia. Então, para o Rousseau, esse poder vai surgir do povo, né? Então, ambos os pensadores, eles nos dão essa margem para pensar, né, que o poder ele não advém então de uma instância superior, ele emana das próprias relações concretas, e aí a gente tem, né, o estabelecimento pelo povo, que também pode destituir esse poder, essa questão política. Nesse nosso momento de interação, eu proponho aí para você um quiz, né, algumas questões rápidas para você exercitar o que a gente já viu até aqui, né? Na tela você tem aí um QR Code que pode te direcionar para um formulário que você pode responder aí no celular, mas se você não tiver essa possibilidade, né, olha aí para os questionamentos e escolha uma dessas respostas para a gente depois, né, corrigir juntos aqui cada uma delas. Então, um minutinho aí para você. Na sequência, a gente volta e resolve aqui juntos.
E aí, fez o exercício? Vamos ao quadro para corrigir? Então você tem 3 questionamentos que são simples, né? Então, segundo a teoria que a gente está vendo até aqui dos contratualistas, a origem do poder para eles, ela é o quê? Divina, cultural, natural ou social? Então, como resposta, nós vamos ter o quê? Que ela é social. Ela emana aí das próprias relações que o povo vai estabelecer, né? Como a gente acabou de ver, tanto o Rousseau como o John Locke vai trazer esse contexto. O segundo questionamento, de acordo com o Rousseau, os nossos direitos naturais são quais? Vida e liberdade, liberdade e propriedade, liberdade e igualdade ou igualdade e propriedade. Então veja que nós temos o Hobbes, o Locke e o Rousseau, né, que fala dos direitos naturais. Então, para o Rousseau, nós temos o que como direitos naturais? Nós vamos ter liberdade e igualdade. E o terceiro questionamento, o estado de natureza, segundo o John Locke, era um período de qual realidade, digamos assim? De igualdade, de subordinação, de violência ou desobediência? Então veja que a gente tem, né, o estado de natureza que é desenvolvido na abordagem dos 3 autores. Então, para o Hobbes, nós vamos ter o que? O estado de violência, para o Hobbes, tá? Para o Rousseau, nós temos um estado de igualdade que é quebrada pela propriedade. E para o John Locke, né, nós temos um estado ali, né, que também é, de certa forma, de igualdade, mas que ele vai ser necessário estabelecer uma sociedade civil e o Estado para que futuros conflitos possam ser aí distinguidos, na verdade, e ali legislado, né? Então essa igualdade aqui é a ideia do John Locke, tá certo? Então se você respondeu de acordo com essas seleções aí que a gente fez, você acertou os 3 questionamentos, tá certo? A vontade geral segundo Rousseau. O pensamento do Rousseau, então, ele é base para a maioria dos regimes políticos que estão vigentes, sobretudo no Ocidente, né? E aí a gente tem esse termo vontade geral como um dos conceitos trabalhados aí no pensamento do Rousseau e que são importantes para entender também a conjuntura social. No quadro, nós vamos olhar aqui para o pensamento do Rousseau e ele vai dizer que o que separa então a soberania e governo, né? Ele vai dizer que a soberania do governo ela vai estar onde? Ela vai estar determinada, né, na vontade geral, né? E aqui é necessário que você entenda que a vontade geral não é a vontade da maioria, tá? Porque não se trata de uma quantidade numérica, né? Mas sim de aquilo que vai ser o quê? O bem para todos. Então, essa soberania, que é a vontade geral, né, é diferente, então, dessa questão numérica aí. Então, ele vai dizer que os depositários do poder executivo não são absolutamente os senhores do povo, mas seus funcionários, né? Então, o povo, né, pode nomeá-los ou pode destituí-los quando lhe aprouver. Então veja, essa vontade geral é a vontade, né, que ela sim é indicada para, né, aquilo que deve prevalecer como bem para todos. Então essa é a distinção que ele vai fazer para organizar então essa ideia de um governo representativo. E aqui o governo ele não é mais absoluto, como lá na ideia do Hobbes. Ele não é um poder, né, monarco parlamentarista, como apresenta o John Locke, né? Não tem a ideia aqui, né, de liberalismo, né, porque essa ideia vai contra propriamente a questão democrática.
E vai ter o quê? Vai ter propriamente a democracia que vai conduzir, né, o voto, que é essa ideia que é desenvolvida depois, propriamente com o regime político. No momento aqui, né, do pensamento desses autores, não existe esse direito a voto, né? Isso é bem posterior, né? Não existe essa ideia, mas, né, a gente pode pensar que a partir dessa contextualização que se remete também ao estabelecimento do modelo democrático como a gente tem desenvolvido, né? No quadro, nós vamos encontrar que, né, a vontade geral, ela tem que, né, aliar o quê? A razão civilizada e o sentimento natural para, né, conduzir a essa escolha, ou a essas determinações que vão ser desenvolvidas, né? É essa razão civilizada e o sentimento que o bem como vontade geral deve ser desenvolvido. Se a gente puder fazer aí um paralelo e trazer aí para o nosso momento atual, é como se fosse aquele sentimento de a ecologia ou de desenvolvimento sustentável que nós temos como política sendo desenvolvida hoje, né? Ou que deveria ser desenvolvida aí, né, de uma forma mais consistente, mais concreta. Então a gente vai ver que nesse pensamento do Rousseau, a gente tem um reeducar do homem, né, que vai despertar aí a sua percepção sensível em relação à natureza e, de certo modo, né, aprimorando aí a sua própria razão. Então aqui a felicidade, segundo esse pensamento, né, diferente lá da ideia da filosofia clássica, é uma obra coletiva, né? E só é alcançável quando essa vontade geral ela for dirigida aí para o bem comum. Essa é a máxima, né? O Rousseau, então, ele vai defender o quê? Essa democracia direta e a rotatividade no poder. Né? É necessário que haja essa rotatividade para que não se ocorra os desmandos e aí, né, os desvios, todas aquelas ideias de corrupção que a gente constantemente vê, né, acontecer pelos diversos estados, né? Então, para o Rousseau, há essa ideia, então, né, de rotatividade. O governante, né, esse Estado, ele não é, então, algo que vai mandar no povo, mas é propriamente o povo que manda nesse Estado. Por quê? Porque o governante, ele é um funcionário do próprio povo. É o povo que coloca lá, né, a partir aí do voto, como a gente tem desenvolvido, né, na nossa própria sociedade e nas sociedades que seguem essa ideia, então, de democracia, né? Então veja, as ideias do Rousseau, elas estão embasadas e, né, têm forte influência, né, na nossa própria organização de sociedade até hoje. A crítica da razão e a epistemologia em Kant. Nós estamos desenvolvendo as ideias desse momento agora, em que é fortemente caracterizado pelo iluminismo, pelas ideias de que somente a razão ela é capaz de trazer tanto o bem que se espera, né, para a humanidade na política, né, e também como a transformação que deve acontecer, né, já que a ideia religiosa, né, que perpetuou por muito tempo ali, na Idade Média, não foi capaz de tornar nem o homem melhor, nem a sociedade melhor. Agora o racionalismo prega essa ideia, né, que pelo o desenvolvimento de todas as potencialidades do homem, né, pode se tornar tanto o homem melhor como também, né, a sociedade melhor. E aí a gente vai encontrar o Kant, que é um dos pensadores que vai falar dessa questão do conhecimento, que é, né, uma das questões que perpassa também esse período moderno. Como que se dá o nosso conhecimento? Né? De que forma que nós conhecemos? E aí a gente vai ter todo aquele embate que fala tanto, né, do racionalismo como do empirismo. Nós conhecemos pela razão ou pela experiência propriamente dita. Então a gente vai ver um pouco como que o Kant resolve tudo isso.
O John Locke, como a gente viu, ele era empirista, né? E aí, né, nós vamos ter aqui a relação que o Kant faz sobre essas duas formas de conhecimento. É mais a experiência ou é mais a própria razão? Né? Como que se estabelece o nosso conhecimento? No quadro, nós temos essa preocupação que faz parte aí do pensamento do Kant, e ele vai tentar procurar qual é a origem das ideias, né? Como que se dá o nosso conhecimento. Quais são os limites do nosso pensamento? Né? O segundo questionamento. Como que o Kant, então, ele vai articular a teoria do conhecimento, né, com o racionalismo e com o empirismo? Como eu mencionei, né, no período, então, moderno, a gente vai ter o paradigma da racionalidade. Mas o nosso conhecimento se dá, né, de forma própria, já inata, né, racional, ou a partir da experiência, que aí é a ideia empírica, né, o concreto. Então, nessa abordagem que o Kant vai fazer, ele vai tentar então responder a essas três perguntas. O que posso saber? Que devo fazer? Que me é dado esperar? E aqui a gente vai ter, né, a ideia que ele vai tentar desenvolver. Então ele vai primeiro estabelecer o conceito de juízo. E o que é um juízo segundo a abordagem do Kant? Né? Nós vamos ter aí, né, que o juízo vai ser a possibilidade de que, né, unir as representações do sujeito e do predicado, né, e isso vai constituir aí o nosso conhecimento. E aí ele apresenta três formas de juízos para explicar esse desenvolvimento. Né? E aí ele vai tentar conciliar, né, tanto a questão do racionalismo como a questão do empirismo. Tá certo? E esses questionamentos vão perpassar, então, toda a relação ali que ele desenvolve pela crítica da razão pura, que é uma das grandes obras do Kant. Né? Ele tem crítica da razão pura, crítica da razão prática e a crítica do juízo. Né? É um autor denso, né, dentro aí das abordagens da filosofia, mas ele é um dos autores importantes dentro da abordagem aqui do período moderno. No quadro, nós temos então a tentativa do Kant para tentar a tentativa para conciliar então, né, como se dá o conhecimento. Então, diante dessa polêmica, né, que era o quê? Qual a origem, como se processa a produção, né, e os limites do conhecimento humano. Né? Então ele vai olhar para as duas correntes aí, o empirismo e o racionalismo, e vai tentar fazer, né, essa análise. Então a gente vai ter o quê? Né? A corrente, né, do empirismo e do racionalismo, que em cada uma dessas correntes a gente vai ter o quê? Né? Qual são a possibilidade das ideias, qual é o método utilizado nessa corrente, né? Qual é a base do conhecimento para cada uma das correntes, e aí a gente vai ver quais ciências que representa a cada uma dessas correntes, né? E aqui os juízos, né? O juízo, como eu já falei, né, é o que? É a possibilidade de unir as representações, né, um sujeito e um predicado, e construir propriamente o conceito, o conhecimento. Então, um juízo, na verdade, é o que? A conciliação entre dois conceitos. Né? Nós temos lá um A mais B, que vai, né, ter ali um conhecimento associado. Então, quando Kant olha tanto para o empirismo como para o racionalismo, ele vai dizer que as ideias, né, no empirismo, elas são adquiridas, né? Ou seja, ela se dá pela experiência. Já no racionalismo, as ideias são inatas. Então, é no próprio pensamento que o homem desenvolve, né, esse conhecimento. Né? O método, então, né, para o empirismo vai ser o indutivo, que é o quê? Uma ideia que parte do particular para
o geral, né? E no racionalismo é o contrário, é do geral para o particular, né? E a base, então, para o empirismo é a própria experiência. Né? Já para o racionalismo é a razão. Então a gente vai ver, as ciências que vão representar tanto uma forma de conhecimento como a outra, é o que? A física. A física tem como método sempre a constatação na experiência. Já para o racionalismo, a ciência que representa é sempre, né, aqui, né, a matemática. Por quê? Né? A matemática ela pressupõe, né, de uma análise que se dá propriamente já na razão, né? E não prescinde então de uma experiência. Então aí o Kant chega lá na ideia dos juízos. Então, para o empirismo, nós vamos ter os juízos sintéticos a posteriori, né? E para o racionalismo, a gente vai ter os juízos analísticos a priori. O que é sintético aqui? É a conclusão, é a síntese desse conhecimento, né? Que para o empirismo ele é depois da experiência, né? Por isso a posteriori, depois. E, né, para o racionalismo ele é a priori, ou seja, ele é antes da experiência já se faz essa síntese, essa conclusão. Né? Então esses dois conceitos aqui são importantes, né? A posteriori é depois e a priori é antes. Então guarde bem aí esses conceitos. Então, para o Kant, a gente vai entender que o intelecto ele tem 12 categorias. E a razão é uma dessas categorias, né, que nos interessa aqui, que é esse embate que se faz entre racionalismo e empirismo. E aí, a razão para o Kant, ela vai ter, então, um desenvolvimento, né, que se dá de 3 formas. Então, você tem o que ele chamou de 3 momentos para tratar dessa questão da razão. No quadro, você vai ter aí, né, a ideia em que o Kant ele fala, né, que a nossa razão ela tem aqui 3 ideias, né? São 3 ideias que fazem parte sempre aí da nossa razão. E essas ideias, elas perpassam então primeiro uma ideia psicológica, que seria a alma, como ele define, que seria a personalidade de cada um, né? A subjetividade. Depois nós temos uma ideia cosmológica, que ela tem aí, né, a própria significação, né, do mundo, da totalidade do mundo, como a gente percebe. E depois as ideias teológicas, que é a própria ideia de Deus, como se conhece, né, a relação sobre Deus. E essas 3 ideias que fazem parte aí da razão vai ser desenvolvidas para, né, essa questão dos juízos, que ele vai chamar então de juízos analíticos, juízos sintéticos a posteriori e juízos sintéticos a priori. Então, como a gente viu, né, o que é um juízo analítico? Então, é aquilo que se extrai, né, por análise. Então, a conclusão se dá, né, já direto na questão sendo visualizada. Então, significa que o predicado, né, nada mais faz do que explicar ou explicitar o sujeito. Então, todo triângulo tem 3 partes. Aqui essa frase, né? A própria a ideia aqui já tem, né, o predicado junto do sujeito. Já nos juízos sintéticos a posteriori, a gente vai ver que é sempre o quê? É particular ou empírica, não sendo universal, ou seja, não é necessária. Então isso não vai servir para a ciência. E aqui a frase como exemplo: aquela casa é verde. Ou seja, né, a ideia de casa não necessariamente precisa ser verde. Pode ser aí uma casa amarela. Né? Então, veja, o predicado não está contido, né, nessa relação. Né? Por isso, não serve aí para ciência. Né? E os juízos sintéticos a priori, né, a gente vai ver que, pela experiência, forma-se algo novo, é um construto novo. E aí a gente vai ver que essa relação, ela se estabelece, então,
né, na própria razão, já direto ali na conclusão. Né? Logo, nem racionalismo dogmático, nem empirismo, mas sim o que? Um racionalismo crítico, ou o que ele chama de criticismo, vai ser então a forma como se dá o nosso conhecimento. Então, a ciência, ele vai dizer que é uma construção humana. Então, a razão, ela deve buscar o quê? Na natureza, a conformidade, né, que ela mesmo coloca. Né? Essa é uma das constatações, então, que a gente encontra sobre o Kant. Né? As ideias, então, de juízos e sintéticos têm aí, né, essa conclusão, né, que pode ser posterior ou anterior, e a significação para essa abordagem do conhecimento. E o conhecimento para o Kant está onde? O conhecimento, ele está no mundo, né? É esse fenômeno que se dá e se mostra a nós. Né? Então essa é uma das abordagens diante aí da questão da crítica e o desenvolvimento racional, tendo aí a conciliação do empirismo e do racionalismo. A crítica da razão e a ética em Kant. Assim como a questão do conhecimento, nós temos outra ideia, né, dentro do pensamento do Kant, que é também muito importante e que perpassa também o entendimento da nossa própria sociedade e da nossa realidade, que é a questão da ética. A ideia de ética, ela tem aí um desenvolvimento, e para o Kant se estabelece então a partir de um dever. No quadro, nós vamos olhar para a abordagem do Kant, que ele vai discordar do pensamento do Rousseau. Né? Então, para o Rousseau, nós nascemos bons, né? E aí a sociedade é que corrompe, então, né, essa bondade. O Kant vai dizer que não, que essa bondade original, ela é romantismo. Então, o homem, ele é egoísta. Né? A única intenção do homem é o quê? É privilegiar aí a sua vontade. Né? Então, nessa relação, o que a gente encontra? Nós vamos encontrar o quê? Né? Que a ética, ela é uma relação da consciência, e nós temos a moral, que seriam as leis e os costumes ali, a própria estabelecimento dessas relações que o homem faz, respeitando leis e costumes. Essa ideia advém, né, de outras abordagens na própria história do pensamento. A gente vai ter o quê? O Spinoza, que é um autor que ele faz uma separação entre ética e moral. Então, pro Spinoza, né, a lei é isso. A moral, ela prescinde aí, então, a questão das leis e dos costumes, e a ética é a questão da consciência. Né? Porque antes nós tínhamos uma ética cristã, né, que aí tinha uma relação em que o que faz o homem ser moral e ético é sempre a sua relação com Deus. O Spinoza, ele vai separar a ética e moral, né? E a gente não vai ter essa relação mais com a questão religiosa. O Rousseau, né, e aí entra aqui o que o Kant vai discordar, né? Ele vai dizer que esse homem era bom, mas, né, o Kant diz que isso é romantismo. Então, o homem, ele só vai ser moral, né? Ele só vai dar valor à moral a uma ação, e é de cumprir o quê? O dever pelo dever. Então, ele vai apresentar agora a ética do dever. Não tem nada aí de bondade, né, que isso tudo é romantismo. A razão, ela vai ter que encontrar, então, né, aquilo que a faz, né, ser ético, né, nas relações. Então, a razão, ela deve nos guiar no sentido de agirmos sempre por respeito à pessoa. Somente isso tornaria essa convivência humana possível. Então, as nossas ações, elas devem ser de duas formas.
elas podem ser, né, contra o dever, e aí, né, nós vamos estar sendo imorais, ou ela pode ser conforme o dever, e é aquilo que vai nos tornar morais. Por que o bandido está aqui, né? Porque na sociedade, né, o roubar, tirar algo de alguém não é a moral que se pratica. Então, né, ela não é algo que faz parte das regras, né, que são realizadas, digamos, por toda a sociedade. É uma parte aqui que vai contra. Então aqui o dever é o quê? Né? Primar o bem pelo bem, e roubar não é um bem. Então, o que nos leva a estabelecer as ações? Ele vai dizer que pode ser por intenção egoísta, e aí, né, por exemplo, um político, ele vai lá numa determinada região, distribui cesta básica. Mas a intenção dele não é boa tanto não, ele está querendo um voto. Então, ele está aqui retribuindo. A ação dele é moral, né? Até pode ser, mas não é ética. Por quê? Porque ele não está buscando o bem em si, mas ele quer uma retribuição. Né? Também pode ser aí por inclinação imediata, né? Se eu passo ali na rua e eu vejo um mendigo, uma pessoa em situação de rua, eu posso, né, me levar a uma ação por essa inclinação imediata. Mas outra pessoa pode não ter a mesma ação que eu tenho, por quê? Porque aquela pessoa em situação de rua pode ter roubado a casa dele, e aí, né, essa inclinação aqui, que para mim pode ser de bondade, para ele pode ser uma inclinação de ir contra aquela pessoa, né? E aí a gente vai ver, né, esse dever, né, sendo também aqui contraposto. E aqui, né, nós devemos não agir por intenção egoísta, nem por inclinação imediata, mas o dever pelo dever. E aqui a gente vai ter a consciência ética, que é o que o Kant propõe. Né? Na sequência, a gente vai ver, né, que o Kant estabelece o imperativo categórico. O que é o imperativo categórico? É aquela ação consciente de que, né, o homem, esse animal racional, ele deve o quê? Ter condições de se regular por leis que impõem a si mesmo. Então, o que é o imperativo? É uma ordem, uma determinação que o próprio sujeito dá a si. Né? Então, a lei que se impõe imperativo. E categórico por quê? Porque não pode ser diferente. Né? Então, esse imperativo categórico, ele se expressa da seguinte forma. Age de tal modo que a máxima da atuação possa se tornar, então, por tua vontade, uma lei universal. Então, é uma fórmula que vai se universalizar. Né? Então, tudo que não puder contar como fez, não o faça. Né? Jamais trate aí a humanidade na tua própria pessoa ou na pessoa do outro como um meio e sempre como um fim em si. Né? Aqui a gente vai ter essa máxima, essa regra universal. Então, né, o Kant fala, se você mentir, aí você dá a possibilidade de todo mundo mentir, né? Porque, né, essa máxima da atuação também vai se universalizar. Né? O Cortella tem uma ideia, né, aqui para falar dessa relação, se você não pode contar as suas ações para sua própria mãe, é porque essas suas ações elas não condiz, né, com uma ação ética, né? E aí a gente tem essa ideia do imperativo, né, a ideia desse dever, né, que é buscar o bem pelo bem em si. Não é um bem que é entendido como algo material, né, mas sim o bem que é o bem em relação a toda a humanidade, tá certo? Essa então é a ação que deve ser condizente para então termos o estabelecimento, né, de uma moral, e aí a gente vai ter então uma sociedade que vive, né, em determinadas questões, né, a partir do que, né, daquele estado, né, em que, né, há harmonia, há justiça e há também essa consciência plena que é prescindido aí da questão, né, de praticar o dever e aí o bem pelo bem em si. Criticismo kantiano.
Seguindo no desenvolvimento das abordagens, nós chegamos à nossa segunda situação-problema, e aqui mais uma vez a ideia do Kant, né, para estabelecer aqui uma reflexão. No quadro, nós vamos olhar agora para a questão do conhecimento, né? Qual é a origem e o limite do nosso conhecimento? É o racionalismo ou é o empirismo? A origem é a razão, e aí, né, como queria a matemática, né, como a ciência que a representa, ou os sentidos, né, como se apresenta aí na ciência da física. Então, o Kant vai estabelecer aí uma conciliação, por assim dizer, e é essa a resposta possível para a nossa reflexão aqui, né? O Kant então vai olhar agora para esse embate, e aí a sua relação sobre o conhecimento tem como base essa expressão aí que você vai encontrar no quadro. A nossa ideia aqui, né, é o quê? Que tanto os empiristas como os racionalistas, eles vão aí ter uma relação muito próxima, e aí nós vamos ter o quê? Se a ciência busca como e não porquê, então o limite é o mundo, é o fenômeno. Então, para o Kant, como que se dá o conhecimento? Ele se dá propriamente no mundo, né? E aí isso ele chama de fenômeno. É tudo aquilo que se manifesta a nós, né? Então, racionalistas e empiristas, eles estão parcialmente corretos. Então, esse universalismo em forma vai dar a estrutura nessa, né, a busca do conhecimento. E, né, as descobertas e a própria matéria aqui é o conteúdo, conforme também se apresenta aí os empiristas, né? O Kant, ele apresenta o quê? Que nós vamos desenvolver então as nossas abordagens a partir da ideia de que o conhecimento está no mundo. Então a gente tem o fenômeno, que é um dos conceitos que ele apresenta, e a gente tem também o númeno. Númeno é a plenitude então de tudo aquilo que se apresenta, né? Então a partir do próprio fenômeno nós vamos apreender, e é tudo que se apresenta a nós, né? O conhecimento, né, nessa abordagem do Kant, então ele vai tanto partir aí da experiência como também da própria razão, né? A razão, ela vai a partir daquela constatação que se dá na experiência, né, elaborar, e aí a gente vai ter, né, a efetividade então do próprio conhecimento, tá certo? O Kant, ele